gente, bem-vindos ao nosso lar, nossa casa. Infelizmente perdemos alguns vídeos aí da nossa mudança, mas vou mostrar o que a gente tem aí. Esse aí é o nosso quarto, bastante amplo e iluminado. A gente tem aí um espaço e tem essa janela que dá ali para a parte de lazer, né? Que tem a churrasqueira e também a portaria. Mostrando aí um pouco para vocês. Logo depois a gente também tem aí o outro quarto, né? Nossa casa tem 2 quartos, esse outro quarto aí possivelmente vai ser o nosso closet, também bastante iluminado. Tem aí essa parte aí que é a área de ventilação, né? Onde a gente também pode colocar aí os nossos ar-condicionado, que a gente vai colocar em breve. E a gente vai mostrar para vocês. E logo depois aí, né? Aí a porta, muito bonita também. Logo depois vem aí o banheiro, então é uma casa com 2 quartos e um banheiro. A gente gostou muito dos acabamentos aqui, eles capricham mesmo. Já veio com espelho, olha que lindo. E aí só falta o box e o armário pra gente colocar no futuro. Logo depois a gente estava aí desembalando as coisas, né? Desembalamos aí a geladeira que a gente comprou. Aos poucos a gente está organizando. Logo depois a gente chegou a fazer aí esses ingredientes a tipa, né? Paraguaia na Semana Santa. No finalzinho da tarde, a gente está apaixonado, assim. O próximo ali também, onde a gente mora, tem essa igrejinha que achamos um charme. Oi, gente. Então, como a Thalita falou aí pra vocês, a gente teve esse acidente com o nosso vídeo. Já tava na edição, já na parte final, né? Como o celular dela tem só 256 GB, acaba que é bom para usar no dia a dia, mas para, né, trabalho, fazer próprio conteúdo que do Instagram, do YouTube e TikTok, né, que você mexe também, e aí acaba que já fica pouco, né? Acaba que o espaço se consome muito rápido. E também os vídeos que a câmera do celular faz é uma qualidade muito boa, mas um tamanho muito grande. Então, a gente, na hora de fazer uma limpeza para conseguir mais espaço, justamente para renderizar o vídeo e aí subir para o YouTube, apagando uns e outros, acabou que apagou quase que o vídeo inteiro, né? Acabou que na miniatura ali foi selecionando, a gente mesmo fazendo junto, não tivemos tanta atenção, estávamos cansados, que foi justamente depois da mudança. Acabou que
se perdeu na hora que foi ver, na hora de, né, resgatar o vídeo do aplicativo. O aplicativo falava que estava faltando vídeos, aí foi quando a ficha caiu. E infelizmente a gente ficou sem esse conteúdo então para vocês. A gente já tá na nossa casa, esse aqui é o nosso quintal, né, o pátio da casa, né? A gente, graças a Deus, tem uma casa que tem um quintal atrás, né, e uma garagem na frente, então é uma casa muito ampla, muito boa. Vocês vão ver outros vídeos dela, né, mostrando partes dela, principalmente quando chegar na parte de construção de móveis, de upgrades nela. Então conteúdo sempre vai ter. Exatamente, gente. E aí a gente veio dar esse parecer. A gente quer até pedir desculpas para vocês pela demora. Muita gente estava pedindo vídeo para subir. Já tem 3 semanas que a gente está aqui morando na nova casa. Mas no começo é aquela adaptação, né, gente? Mudança, vocês sabem como é que é, tudo muito corrido. A gente não sabia a data que a gente ia receber as chaves, né, da casa. A gente sabia que ia ser em março, mas a gente não sabia a data, o horário. Então a gente já estava preparando tudo, deixando as caixas tudo pronto. Por isso que no vídeo anterior eu falei para vocês que a gente estava agilizando algumas coisas para essa mudança. E infelizmente aconteceu isso. Eu fiquei assim, devastada, fiquei muito triste, chorei horrores. E graças a Deus, é aquela coisa, né, gente? Você que faz conteúdo, é muito bom você ter um apoio. Graças a Deus eu tenho meu esposo do meu lado, que me deu apoio, que falou, não desiste, vamos continuar com o conteúdo, tira um tempinho pra descansar, porque, pra quem não sabe, eu crio conteúdo desde 2018 no Instagram, né? Antes mesmo de conhecer o Luiz, eu conheci meu esposo em 2019. E, então ele me conheceu já criando conteúdo. Aqui no YouTube a gente é novo, né? A gente tá criando junto, tanto que ele tá me ajudando, ele sabe muito mais do YouTube do que eu. Mas a gente tá aprendendo, a gente tá dando o nosso melhor. E a gente ficou muito triste com essa situação, mas é vida que segue, né, gente? A gente quer mostrar pra vocês os processos da vida de imigrante, deixando bem claro que o nosso canal é mostrando a vida real, mostrando os processos, mostrando o que a gente vive mesmo. Não é aquele tipo de canal que a gente vai ficar falando só sobre o país mesmo, sabe? A gente quer mostrar pra vocês vlogs mostrando como que é viver uma vida de imigrante mesmo, os bastidores, tudo que a gente vai vivendo para poder impulsionar muitas das pessoas que estão vindo para cá, ajudar com algumas informações, que esse é o nosso intuito, é poder ajudar o próximo com informações gratuitas. Então, já aproveita, já curte esse vídeo aqui, já envia esse vídeo para quem está esperando aí saber como é comprar uma casa no Paraguai. E já se inscreve, porque isso nos ajuda muito, gente, porque a criação de conteúdo não é fácil. Tem os momentos bons, a gente gosta de compartilhar, mas também tem os momentos ruins como esse, né, que a gente tá mostrando pra vocês. Por isso que a gente fala que é vida real, porque se não fosse vida real, a gente não contaria nada disso pra vocês. Ia fazer um vídeo normal e só, não ia contar nada. Ia só seguir em frente, né? E a gente mostra o perrengue também que, né, é a realidade, né, infelizmente, e, né, sempre o perrengue também tem o seu propósito, tem um motivo, né? Às vezes Deus queria que a gente parasse ali, né? Por que que eu falo Deus? Porque tudo que a gente faz, a gente coloca Deus à frente, né? Então, às vezes, essa perca foi para que a gente desse ali uma pausa, porque a gente estava nesse ritmo frenético de criar conteúdo no Instagram, no TikTok, no YouTube, e trabalhando também, que não é fácil a gente trabalhar e criar conteúdo. Quando você cria conteúdo, só trabalha com isso, é ótimo que você tem mais tempo, mas pra gente que trabalha fora, a gente tem só o dia de lazer, o dia de folga, que é hoje, né, que a gente tá fazendo esse vídeo pra vocês, e nem sempre dá pra gente gravar na qualidade que a gente dá, porque a gente tem os nossos compromissos, a gente tem as coisas que a gente precisa fazer ali no final de semana, pra quando chegar a semana que a gente voltar a trabalhar, ter ali tudo alinhado, começar a semana da melhor forma, né? Bom, gente, nesse vídeo a gente vai contar um pouco pra vocês, né? A gente ia fazer um vídeo falando sobre o processo da mudança e a entrega das chaves, e ia fazer outro separado, só que já que a gente perdeu os arquivos, a gente vai fazer um vídeo já falando como foi o processo pra gente comprar a casa. Deixando claro pra vocês que a gente chegou aqui no Paraguai em fevereiro de 2025, né, como imigrantes, já com a cédula paraguaia. Então, ressaltando para vocês que a primeira coisa que eles vão pedir para comprar uma casa é a cédula paraguaia.
Então, pode ser que você consiga ali com alguém que venda casa, não precisar desse documento, mas de toda a nossa experiência, né? A gente ficou ali, a gente começou a procurar casa para ter uma noção de quanto ia precisar para comprar, de ver todos os detalhes ali mais ou menos em junho e julho de 2025. Então foram 2 meses a gente olhando as casas e a maioria das empresas, das construtoras pediam a cédula paraguaia. Então a gente começou a pesquisar ali e ressaltando para vocês que as únicas pessoas que sabiam que a gente estava procurando essa casa e que souberam quando a gente comprou a casa foram os nossos pais. Então, deixando claro para vocês, gente, a gente não contou nada para vocês, foi muito difícil segurar porque a gente já se sente íntimo de vocês aqui. A gente queria contar, mas a gente gosta de contar já quando já tá tudo realizado. A gente sempre foi assim, eu sempre fui assim no Instagram, nas outras redes sociais também. E porque nem todo mundo torce pela gente, né, gente? Então a gente gosta de compartilhar a nossa vida, os nossos bastidores, tudo que vai acontecendo, mas também a gente tem que se precaver. Então nessa época a gente só contou para eles e deixou nas mãos de Deus para que Deus mostrasse se realmente era a vontade dele, se era o tempo dele também, né, gente? Porque muitas das vezes a gente faz alguma coisa na nossa vida e quer que aconteça ali naquele momento. E nem sempre é assim, né? Então a gente deixou nas mãos de Deus e foi pesquisando as casas e a gente vai contar nesse vídeo um pouco dos processos. Então, continuando, a gente, após encontrar algumas empresas, né, que a gente tinha um formato da casa que a gente gostava, um formato do apartamento que a gente gostava, a gente começou a partir de preços e do possível financiamento. Exatamente, a gente fez uma pesquisa de campo, né? A gente queria morar numa cidade ao redor de Assunção, porque a gente sabe que Assunção é uma cidade mais cara, era mais em dólar, e também a gente sabe que lá a vida é mais agitada, não no sentido de trabalhar e tudo mais, isso é normal. A gente queria, nosso desejo mesmo era trabalhar na cidade grande, né, na capital, e poder ter uma casa mais assim pro interior, mais para áreas de natureza, mais longe do trânsito, dessas coisas, né? Porque Assunção é muito parecido com São Paulo, para quem conhece, né? Então tem muito trânsito, muito tráfego, a gente queria sossego. Essa era a nossa nosso principal propósito. E também a gente também queria algo em condomínio, porque a gente já morava, né, em um apartamento em condomínio no Brasil, então a gente já estava acostumado com a segurança. Não que aqui não seja seguro, aqui é seguro, mas a gente queria poder morar em um condomínio com segurança, porque vira e mexe a gente vai poder viajar, vira e mexe a gente vai poder ir no Brasil visitar a nossa família, e a gente não quer viajar e ficar preocupado, nossa, será como é que tá nosso apartamento? Nossa, será como é que tá a nossa casa? A gente pensava no futuro. Então, é aquela coisa, né, gente? Se a gente vai fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente não tem que pensar só no presente, a gente tem que pensar no futuro também. E aí a gente viu que no Brasil, apartamento em condomínio é mais barato do que casa. Pelo menos lá em Brasília, onde a gente morava. Era muito caro, era só os ricão que moravam nas casas com condomínio. E já aqui a gente viu que era o contrário, a gente percebeu que as casas aqui eram mais baratas em condomínio do que os apartamentos. Então a gente começou a cogitar, bom, eu acho que não vai ser apartamento, talvez seja casa, né, amor? Sim, porque como fazer para casa ser mais barata do que um apartamento, né? Primeiro a gente tinha que procurar em alguma das cidades que estão ao redor de Assunção, porque é nessas partes que você vai achar condomínios de casas. Não tem condomínio de casas em Assunção, não. Pelo menos que eu saiba. A gente já rodou bastante lá já. E não tem muito espaço para isso, porque não sei se todo mundo sabe, Assunção é uma capital muito antiga. Assunção tem mais de 400 anos. Então, a ideia de condomínio, quando começou, não existia. Então, até existem terrenos grandes que dariam a possibilidade de fazer um condomínio, mas comprar um terreno desse tamanho, fazer um condomínio, as casas iam sair um absurdo.
e iam ter que ser um padrão muito alto, um preço que não justificaria. Então você encontra mais condomínio de apartamento. De apartamento, né? tem. De apartamento você vai encontrar. E aí a gente focou também nas cidades ao redor, como eu falei pra vocês, né? E a gente já estava aqui mais ou menos alguns meses, 6, 7 meses, e a gente, nosso aluguel, contrato de aluguel, começou em março de 2025 e ia até março de 2026. Então a gente pensou, bom, esse tempo aí de aluguel a gente vai observar mesmo, gente. Ver um lugar bom pra gente morar, um lugar que a gente vai gostar. Porque muita gente cai no erro de vir para outro país e já compra casa. E não, a gente preferiu viver um tempo ali de aluguel pra gente observar, pra depois não se arrepender. Porque depois que você compra a casa, gente, aí já era. Você vai poder vender ela e comprar outra, vai. Mas isso requer tempo, disposição. Então, você já quer comprar uma casa num lugar que você goste pra você passar ali o resto da sua vida sossegado, né? Construir a sua vida e recomeçar como a gente tá fazendo. Então, a gente colocou 3 cidades que a gente estava gostando e tudo mais, que a gente passeava assim, vamos no mercado, né, amor, vamos fazer alguma coisa, e a gente gostava. Então a gente colocou na nossa pesquisa São Lourenço, Fernando de la Mora e Luque. Foram essas 3 cidades que a gente colocou na pesquisa, foram as 3 cidades que a gente mais gostou, que tinham tanto condomínio de apartamento quanto condomínio de casa, e a gente ficou 2 meses ali pesquisando as casas, né, amor? Exatamente. E após essa pesquisa a gente reparou que nos apartamentos a garagem, né? Então, o espaço, a vaga para você botar o seu carro, ela é separada, você tem que comprar ela à parte. A gente não achou um apartamento que tivesse os dois juntos já no mesmo valor. Então, você ia ter que juntar os dois e fazer um financiamento. Isso é bem diferente, né? Porque no Brasil você já compra um condomínio com a sua vaga, né? No nosso era assim. E aqui não, aqui você já ia comprar o terreno, a casa e a sua garagem, o seu quintal, já vem tudo junto, e isso faz com que seja mais atrativo e que tenha inclusive um preço mais justo, vamos dizer assim. Aqui mesmo a gente tem uma garagem para 2 carros, sendo que já veio incluído já no preço, né? Não foi uma coisa à parte que eu tive que ver o valor, e geralmente é um valor caro que eles colocam nessas vagas em apartamentos aqui. É um valor significativo, porque acaba que eles estão te vendendo mais um espaço e para eles cada centímetro conta, literalmente. Então aí a gente viu algumas casas, algumas empresas, viu algumas opções, conversou com eles se era possível. Algumas a gente gostou mais, outras menos. Outras a gente gostou do ambiente, mas não gostou do financiamento que ela oferecia. E nessa daqui a gente conseguiu encontrar essa junção nos 2 condomínios que ela tem, né? No primeiro que a gente visitou, que era o que já estava na parte de entrega, e a gente foi lá visitar, e ali que a gente conheceu a empresa que fez a nossa casa também. A gente tentou lá também, e aí falaram que ia ter esse outro aqui. Esse outro condomínio aqui, ele está localizado numa parte um pouco mais alta do que o primeiro que a gente viu. E isso já é uma vantagem, porque aqui chove mais do que, pelo menos do que em Brasília, não sei em outras partes do Brasil. E aqui tem dias que quando chove, às vezes chove 24 horas seguidas e muita chuva, então Tempestade mesmo, gente. É algo que você tem que levar em consideração, né? Que você quer que a água vá embora, né? Você não quer que ela fique acumulada na sua porta, na porta do seu condomínio. Você quer que ela desça para algum lugar e que, né, não seja o seu problema, né? Pelo menos. Então a gente achou esse daqui uma boa oportunidade. Aqui o financiamento ficava de acordo com o que a gente podia. Uma casa grande, né? Somos só eu e minha esposa. Então a gente tem uma casa aqui de um excelente tamanho e que tem tudo, né? A gente tem uma casa, né, em qualquer outra parte que tenha um quintal desse tamanho, né? Vocês nem estão vendo tudo e já estão vendo que é amplo, né? Tem mais para lá ainda. Então valeu muito a pena. Aqui a gente precisou, né, da cédula.
a gente precisou de aportes no IPS, que é tipo uma saúde daqui. Ela é meio que, ela conta com a saúde, mas também conta com uma estabilidade no trabalho que você tem. Eles usam uma coisa só para, vamos dizer assim, servir para mais coisas, né? É como se fosse quase de que o seu FGTS, mas, né, você não vai recuperar esse dinheiro depois. Esse dinheiro, ele vai estar sendo pago ali para, em alguma eventualidade, você precisar de alguma consulta, de algum tratamento de emergência, você vai ter. Então, você meio que trabalhando em alguma empresa aqui no Paraguai, desde que seja uma empresa que, né, firmou o contrato, né, que assinou o seu contrato, ela faz aportes no IPS para que o funcionário possa ter algum tratamento de saúde, porque cirurgia, sim, tipo. aqui quase não existe saúde pública e, né, realmente não faz tanta falta, porque, né, a gente tem o IPS. Então acaba que esses aportes no IPS foram importantes ter, e a gente, desde que chegou aqui, a gente trabalha, então ajudou muito. A gente também precisava ter uma boa entrada, né? A gente tinha que ter uma grana para entregar para imobiliária, para facilitar o nosso trâmite, e graças a Deus a gente tinha, então foi algo que facilitou, realmente abriu as portas. E esses foram os pontos mais importantes, e obviamente a própria imobiliária também foi um ponto importante, porque ela tem que estar querendo vender, ela tem que estar querendo se esforçar para te ajudar, porque você chega aqui no Paraguai, você não importa o nome que você tinha em qualquer parte do planeta, você está começando do zero. É como se você tivesse nascido hoje, né? Você chegou hoje, nasceu hoje. Então, ninguém te conhece, e aqui o pessoal, isso é valorado, é algo que as pessoas perguntam mesmo, se você tem alguma pessoa que vai falar por você, e de preferência que seja um paraguaio. Se alguém, né, aqui chama de garante isso, né? Que é uma pessoa que vai, tipo, Uma segurar referência, a né? referência. Uma referência para vai... você. E pra gente foi muito bom a gente fazer a nossa documentação paraguaia, a nossa cédula com uma empresa. Por quê? Porque eles foram a nossa referência. A gente não ficou precisando, meu Deus, quem vai ser a nossa referência paraguaia? A gente não conhece nenhum paraguaio. Então, deixando claro para vocês, isso foi muito importante. Por quê? Porque a dona Marina, que fez a nossa documentação, ela falou: o que vocês precisarem de mim, seja para conseguir emprego, referência para conseguir emprego, referência para comprar casa, referência para qualquer coisa, pode passar o meu número. Então, só de você ter uma referência já faz diferença também. Totalmente. Isso daqui realmente é muito importante. Você precisa, de uma forma ou de outra, criar laços com os paraguaios. Se você não fez com a empresa e vai fazer sozinho também, você vai ter que criar laços com algumas pessoas. Ou se você for trabalhar, você pode ter a referência do pessoal do seu trabalho, né, também. Por exemplo, eu trabalho, meu esposo também, então a gente também tinha as referências no nosso trabalho que a gente podia dar. A gente deu só da dona Marina, que fez a nossa documentação, mas a gente podia dar, né, de outras pessoas do nosso trabalho também. E eles também verificam também a questão do comprovante de salário, né? No Brasil, para você fazer qualquer coisa, você precisava ali do comprovante, né? Aqui também precisa. Para quem tem empresa, vai ser do CNPJ, né? Do RUC. E aqui, né, como se fosse no Brasil, o CPF, que vai ser, no caso, o seu comprovante de salário, que é o IPS. Então, muitas empresas, no começo, foram bem resistentes e falaram pra gente que não, vocês só vão conseguir comprar uma casa aqui se vocês tiverem 1 ano trabalhando com comprovante de salário. Muitos já davam não de cara. Então, para vocês verem os processos que a gente passou também, que nada foi fácil. Mas a gente já tinha um não, então a gente estava correndo atrás do sim. E outras faziam ali a simulação e já falavam: infelizmente não foi aprovado. Por quê? Porque a gente só tinha 6, 7 meses de comprovante de salário trabalhando aqui, a gente não tinha ainda 1 ano.
E a gente é muito curioso, então a gente queria fazer essa simulação para saber o que precisava, se a gente ia ser aprovado ou não. E se não fosse aprovado naquele momento, a gente ia tentar mais pra frente. Então a gente estava fazendo a nossa parte porque a gente não queria viver para sempre de aluguel, né, gente? A gente só pegou esse aluguel justamente para recomeçar no país e ver ali, vamos ver o lugar que a gente vai comprar a nossa casa. Então, tem pessoas que 1 mês, 2 meses de aluguel, às vezes vai lá e compra a casa, gostou, maravilhoso. Só que a gente não conseguiu, né? E outra coisa que a gente reparou aqui, pelo menos, é que para quem trabalha, para quem tem o IPS, é mais fácil de você comprovar o seu salário do que a pessoa que é empreendedora, né? Porque a pessoa que empreende aqui, ela tem muitos mais requisitos para ela ser aprovada em um financiamento ou para comprar uma casa. Sim, tem que fazer muito mais aportes ao IVA, que o pessoal fala, né? Tem que ter mais facturas, né? Que são você tem que comprovante, muita né? coisa. Você tem que levar muitos papel. Anos. Você tem que estar muitos anos aqui empreendendo para você poder comprar do jeito que a gente queria, assim, né? Porque tem gente que consegue comprar uma casa usada. A gente não queria uma casa usada. A gente já queria uma casa nova para não ter nenhum problema com casa, de porque teve uma infiltração, porque teve isso. Não, a gente quer uma casa nova, começada do zero, ser os primeiros donos mesmo para começar. E garantia também, né? Garantia é sempre bom, acaba que qualquer problema que vier a acontecer, você tem a segurança da imobiliária, da estrutura, que às vezes é um problema fácil de sanar e barato, mas pode ser que não, né? Pode ser, às vezes, um problema caro e uma garantia ajuda bastante. Exatamente. E aí, depois de muita pesquisa, gente, uma dessas corretoras, a Billy, foi muito atenciosa com a gente. E como a esposa falou, eles tinham outro empreendimento e o outro empreendimento já estava ali na fase final. E ela falou, vamos tentar nesse. Se não der certo, a gente tenta no outro. Ou seja, ela deu uma esperança que as outras empresas não deram. E a gente tinha colocado em oração para que Deus colocasse uma corretora na nossa vida, no nosso caminho, para que ela abrisse as portas para a gente. Se fosse da vontade de Deus, fosse o tempo dele mesmo. Olha aí, gente, o avião passando, inclusive a gente mora próximo do aeroporto. Então, aproveitando o barulho aí do avião, a gente está morando em Luque, né? A gente gostou muito da cidade de Luque. E esses empreendimentos que a empresa tinha eram em Luque. E pra gente foi muito bom, porque a gente pensava, futuramente, se a nossa família quiser visitar a gente, tem um aeroporto próximo. Se a gente for viajar para algum país, né? Enfim, tem um aeroporto próximo, porque pelo menos em Brasília, quando a gente morava em Brasília, era muito distante para você pegar ali, fazer Uber, né? Você gastava um dinheirão para você ir para o aeroporto. Então, muitas das vezes não compensava você pegar o seu carro e colocar no estacionamento do aeroporto, porque era caro. Então, a gente pensou, vamos ver Luque. E fora que, já aproveitando, né, que a gente tá falando sobre Luque, a gente sabia que ia ter outros projetos, né, aqui, que vai ter o trem de cercania, né, aqui em Luque, saindo para Assunção, vai ter viadutos, só melhorias na cidade. Então, a cidade, para quem não sabe, Luque foi a primeira capital do Paraguai, né, muita gente não sabe, mas Luque foi a primeira capital do Paraguai. E depois que passou para Assunção. Então aqui foi por pouquíssimo tempo, né, capital. Então é uma cidade histórica, muito linda, que futuramente a gente quer gravar vídeos, mostrar para vocês como é que ela é. Muitas pessoas têm curiosidade. Então, muitas das vezes quando você vai ali procurar para migrar para o Paraguai, você só pensa nas 3 cidades, né? Que é a Cidade do Leste, Assunção e Encarnação. Só que tem outras cidades. Então foi isso que a gente fez. A gente ficou pesquisando ali o lugar pra gente comprar e a gente não conseguiu, voltando ao que eu tava falando, né, no primeiro empreendimento que ela falou, vamos tentar o outro. E a gente deixou nas mãos de Deus e falou, se for da vontade de Deus, a gente consegue. Então, o outro empreendimento que a gente não passou não era da vontade de Deus. Por quê? Porque era numa região mais baixa. E essa região, como a gente estava falando da questão de chuva, né, porque aqui no Paraguai é tudo muito intenso. Se é calor, é muito calor. Se chove, chove muito. Se é frio, faz muito frio também, tá, gente? A gente chegou a pegar aqui no frio, ano passado, 4 graus. Os paraguaios falavam que é só um mês de frio, mas a gente pegou 4 meses de frio. Então, assim, é um país intenso. Como a gente é de Brasília, que é um país que é 4 estações num dia só, pra gente foi muito fácil essa adaptação.
Agora, para quem mora no Nordeste, que é muito calor, vem para cá quando pega o frio, estranho. E quem é do Sul, que é muito frio, que veio pro calor, também estranho, né? Então, ressaltando para vocês essa adaptação, tem que ter também para você migrar para um país. E, por fim, a gente recebeu a ligação da Lili falando que a gente tinha conseguido ser aprovados. Ah, mas a gente ficou muito feliz, não foi, amor? Foi, muito. Foi uma conquista, né? Como a Bíblia mesmo diz, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E realmente, né? Quando você sai do seu país de origem e você vai para algum outro, você quer vencer. E você conseguiu uma casa já é uma grande vitória. A gente já pode dizer que a gente já venceu. Então, qualquer coisa que vier daí para frente, e vai vir muitas, quem acompanhar a gente, quem já está acompanhando e quem for chegando, vai ver muita coisa ainda, porque a gente não para, né? Exatamente. Vocês vão ver muita coisa legal aqui. Até porque a nossa vida, gente, é muito parecida com a de vocês, tá? A nossa vida tem perrengue, a nossa vida tem altos e baixos, a gente tem dias felizes, dias tristes. A diferença é que a gente está registrando para vocês e vocês estão vendo a vida real de um imigrante, né? Muito do que a gente mostra aqui para vocês e vai mostrar é aquele bastidor, aquela realidade que ninguém mostra, né? Então, a gente vai poder mostrar para vocês o processo de um casal imigrante que está morando em um novo país, com a sua primeira casa, fazendo ali os primeiros ajustes. E graças a Deus, no Brasil isso é bem diferente, né? Quando a gente comprou o nosso apartamento, a gente que fez os armários planejados, tudo mais, de todos os cômodos. Aqui, a gente já teve a bênção de conseguir os armários planejados da cozinha, ou seja, a gente comprou a casa já veio com os armários planejados da cozinha, então pra gente foi uma grande bênção de Deus também. E essa empresa que a gente comprou, eu vou falar pra vocês, né, que muita gente vai querer perguntar aqui nos comentários e também se quiser fazer orçamento futuramente pode fazer, não tem problema, que é o Bairro Vida. A gente... eles fazem várias promoções, inclusive agora a gente está sendo os primeiros moradores aqui, né, do nosso condomínio, porque a gente está na etapa 1, eles ainda vão fazer a etapa 2, a 3, a 4 e a 5, então aqui vai crescer muito ainda. E eles fazem várias promoções, inclusive a última promoção que eles fizeram, porque aqui os paraguaios amam o Brasil, querem conhecer o Brasil, eles são muito apaixonados pelas praias e querem conhecer. Eles estão com a promoção de que se você comprar a casa, você ganha uma viagem com acompanhante, com tudo pago para o Brasil. Então, assim, só para vocês verem o tanto que eles gostam do Brasil. E a gente é muito bem acolhido aqui, graças a Deus. E na época que a gente comprou a nossa, a promoção que era para você comprar a casa, ou você comprava e conseguia 2 ar-condicionados, ou você conseguia um ar-condicionado e um calefon, né? Isso, um termocalefon. Um termocalefon. Para quem não sabe, um termocalefon, ele aquece a água, né, amor? Isso, é como se ele fosse uma pequena caixa d'água, mas que é toda feita de ferro e que tem uma resistência como se fosse de um chuveiro. Então, ela é um tubo enorme, né? E ela fica aquecendo a água ali para quando você for tomar o seu banho ou quando você mexer na torneira, ter uma água quente ali à sua disposição. E no Brasil a gente está acostumado a ter ducha elétrica, chuveiro elétrico, né? Então, assim, Paraguai, Argentina, Chile, que eu já cheguei a conhecer, tem o termocalefon, então é a novidade pra gente. Então, durante o tempo que a gente estava ali morando de aluguel, a gente teve a experiência com o termocalefon, né, do apartamento que a gente estava, do monoambiente. E pra gente que é mulher é terrível, gente. Eu falo, o termocalefon ele tem que fazer manutenção, né, mensal. E às vezes você não tem tempo de fazer, às vezes a gente estava no aluguel, eles não fizeram, então assim, ia requer um tempo e um dinheiro para fazer a manutenção. E meu cabelo, gente, tava horrível. Vocês viram aí que eu cortei, né? Nos vídeos anteriores ele tava maior. Eu tive que cortar. Não foi por conta disso, foi porque eu passei por uma transição de cor e eu tirei o restante das mechas. Então ele tá maravilhoso. Mas antes, lá no começo, quando eu cheguei aqui, ele tava horrível. Por quê? Não foi pela mudança de clima, foi por conta do termocalefon, porque ele tava acidificando o meu cabelo, porque tinha um bom tempo que não fazia uma manutenção. Então, o que a gente decidiu? Não vamos ter termocalefon, vamos colocar uma ducha elétrica, como no Brasil mesmo.
E aí, em vez de a gente pegar, né, comprar a casa e pegar um termocalefone e um ar-condicionado, vamos pegar 2 ar-condicionados, porque aí fica um para a sala e o outro para o quarto. E aqui, gente, ar-condicionado é necessidade, ainda mais no verão. Aqui não tem... Aqui ar-condicionado não é luxo, porque a energia é barata. Aqui, pelo amor de Deus, a energia é, no mínimo, uns 50% mais barata do que no Brasil. Então, daí você já consegue ver que é muito em conta, né? A gente que, né, somos 2 pessoas normais, a gente consegue ter o ar-condicionado tranquilo. A gente tinha lá no nosso antigo apartamento e a gente usava ele... Do aluguel, tá, gente? Do Não do aluguel. Brasil. No Isso. Brasil a gente nunca teve ar-condicionado. Não, no Brasil, inclusive, o nosso apartamento, a própria construção do prédio não permitia você ter ar-condicionado split, porque não permite um furo transpassante na parede. Porque condena a estrutura do prédio. Exatamente. E aí... Fora que é caro, né? O ar-condicionado e a energia. Sim. E aqui não, aqui o ar-condicionado não é tão caro e a energia não é cara. Então você pode ter em várias partes da sua casa sem acabar destruindo a sua finança por isso, né? Então aí a gente decidiu por eles, porque realmente compensa muito, né? A gente gosta de ficar muito na sala e gosta de ir pro quarto mais para dormir, né? Então aqui compensa muito, obrigação, né? A gente já viu já como é. E a gente passou na pele também, porque no começo, quando a gente mudou pra cá, vocês devem estar pensando, por que demoraram tanto pra sair esse vídeo? Foi só essa questão aí dos vídeos que apagaram? Não, gente, a gente passou alguns perrenguezinhos também. A gente tava sem Wi-Fi, a gente ficou aí, acho praticamente umas 2 semanas, né? Acho que foi umas 2 semanas sem Wi-Fi, porque a gente teve que cancelar a que a gente tinha lá, porque a que a gente tinha lá era personal, maravilhosa. Só que aqui na região que a gente tá, em Luque, não tem. Não, ainda vai chegar. Ainda vai chegar. Então a gente teve que trocar pra outra. E aí, infelizmente, a empresa teve esse errinho aí no começo. A gente mostra que a vida é real, então a gente vai falar pra vocês. Sim. Então, eles demoraram a instalar. A gente tava... praticamente usando ali do celular, e do celular só tinha mais do meu esposo, porque o meu acabou utilizando muito, porque eu utilizava mais do que ele para as coisas do meu trabalho também, né? Então acabou que a gente passou esse perrengue, e o outro perrengue foi que a gente passou um certo calorzinho aqui no começo, porque no primeiro feriado que teve aqui, a gente recebeu a casa antes do feriado, né? Então eles não tinham instalado ainda o ar por conta do feriado. Então, aqui, diferente do Brasil, que no feriado ainda tem muita coisa que funciona, aqui não. Aqui fecha quase tudo, né, amor? Aqui foi praticamente tudo. Pra você ter uma ideia, mercado tava fechado. Eles respeitam muito o feriado da Semana Santa. Então, acaba que realmente fica difícil. É aquele caso de, tipo, acho que na quinta-feira... Foi quinta ou foi quarta que a gente foi no mercado? Acho que foi quarta, né? Que foi quando eu cheguei do trabalho e a gente foi no mercado, isso. Na quarta-feira a gente foi no mercado e o mercado tava cheio. Porque a galera já sabia que quinta-feira provavelmente não ia abrir. Muito menos na sexta. Sexta, então. E a gente foi, acho que no sábado. Acho que foi sábado. Foi, a gente falou, vamos comprar sorvete. Um sorvete, que tava calor. Que a gente tava só com ventilador, a gente teve que comprar o ventilador, porque tava impossível. E como a empresa ainda, né, não tinha instalado, a gente teve que dá um jeito. E aí a gente foi lá comprar e o mercado tava fechado. A gente conseguiu achar outro que, por muita sorte, estava aberto. A gente comprou o sorvete. Então aqui, outra coisa também, vocês podem ver e pesquisar, colocar aí na sua pesquisa de campo quando você for comprar a sua casa, seja, né, em qualquer lugar do mundo, localidade também, gente. A gente queria um lugar, como eu falei pra vocês, que tivesse natureza, que a gente tivesse mais qualidade de vida, uma vida assim, mais de campo, de interior. Mas também a gente queria tudo próximo, a gente não queria morar lá no fim do mundo, não. Não, deixando claro que eu não tô criticando, né, quem mora muito assim, muito afastado. Porque, por exemplo, em Brasília é impossível, onde a gente morava, você trabalhar na capital e viver no interior. Impossível, porque o interior é muito longe. E aqui não, aqui é tipo, o quê? 30 quilômetros daqui? Não, menos. Menos, acho né? que talvez acho que é 30 minutos, né, mais ou menos. Uns 30 minutos, que aí vai dar uns 15 quilômetros. Bem menos. Então, assim, 7, se muito. Então, é muito perto, né? Então, a gente
queria um lugar com mais natureza, mas com as coisas perto, né? Então, assim, a gente queria uma coisa que no Brasil era muito difícil de ter, né? Então, aqui não, aqui tem tudo próximo. Então, a gente tem um comércio tanto de Luque, quanto comércio também de Límpio, que é outra cidade que tem aqui próximo de Luque. E é, assim, não tem o que reclamar, gente. Tem muita variedade, muito mercado, muita drogaria, muito lugar de lanche para você. Eu quero sair conhecer, tem bastante. Então a gente gostou muito daqui por isso, porque nas outras cidades, né, São Lourenço e Fernando de la Mora, tem muito comércio também, mas é um pouco distante para você ir. Aqui não, aqui é tudo muito próximo, então facilita o dia a dia. A gente pode, tipo assim, vamos ali sábado comprar alguma coisa e vamos, e tem próximo, né? Diferente de um lugar que às vezes você tem que ir ali fazer o mensal do mês, comprar tudo que precisa comprar e não sai mais, né? Para economizar na gasolina ou algo do tipo. Sim, aqui tem um mercado bom, até, que é a Rede Big. Tem uns 2, 3 minutos caminhando. Exato. É bem próximo. Pertinho. Então, um posto de gasolina é tipo na esquina da nossa rua. Sim, tem um em cima, tem outro embaixo. Então, tem muito posto de gasolina também. Que a gente está numa boa localização e a gente não fica desamparado. Então, acaba que a gente consegue ter acesso ao que necessita rápido e fácil. Exatamente, gente. Então, esse foi um resumo aí, mais ou menos, do que a gente viveu nesses processos. Como eu falei para vocês, a gente ficou sem ar. Então, sem internet e sem ar é impossível editar e criar conteúdo. Então, a gente não criou muita coisa. E aí agora a gente já tá com Wi-Fi, já tem uma semana que a gente tá com Wi-Fi, já tem uma semana que a gente tá com ar-condicionado também. A gente tá aqui no quintal agora, graças a Deus essa semana tá fresquinha, deu uma chuvinha aí, não tá calor mais, agora a gente tá aqui no outono. O outono aqui ele já demora a amanhecer e entardece mais cedo, então já vai preparando ali pro inverno, né, que o inverno também já amanhece muito mais tarde e quando vai entardecer também muito mais cedo, assim. Então a gente já tá indo para um climazinho mais ameno, mais tranquilo. Dá para aproveitar o nosso quintal, que era um sonho que a gente tinha também, de poder ter um lugar para você estender as roupas, ter um momento de lazer, né? Então, assim, a gente tá muito, muito feliz mesmo com a realização da nossa casa. A gente está trazendo aqui um pouco da história para vocês verem que nada é fácil, nada cai do céu, mas que no final vale a pena. Vale a pena tudo que você for fazer como pessoa, como imigrante, colocar tudo nas mãos de Deus, que sempre foi o que a gente fez e com Ele à frente tudo não tem erro, vai dar certo. E fazer as coisas no tempo, né? No tempo de Deus mesmo, porque muitas das vezes a vontade dele e o tempo dele é diferente do nosso. Então, é colocar em oração e ter persistência, né? Porque a gente vê muitos paraguaios, né, amor? Sim. Que perguntam pra gente, como foi que vocês conseguiram? A gente não conseguiu ainda, como é que funciona? Dá um trabalhozinho comprar casa aqui, apartamento, o que é fácil, extremamente fácil, que muitos de vocês já devem ter ouvido veículos, né? Comprar veículos aqui, carro é muito mais barato, não é tão difícil também. E basicamente o resto todo, né? É realmente só imóveis que dão um trabalhozinho. E principalmente pra gente que é imigrante, né, gente? Mas pra eles que são paraguaios é mais tranquilo. Às vezes falta planejamento também da pessoa também, né? Porque, por exemplo, eu e meu esposo, é muito parecido com o que a gente tá vivendo aqui, das pessoas perguntarem, né? Os paraguaios locais. No Brasil também, quando a gente comprou nosso apartamento, tinha muitos brasileiros que perguntavam: nossa, como vocês conseguiram comprar? Então, gente, vai ter muita abdicação. Deixando bem claro pra vocês, a gente abdicou de muitas coisas, né? A gente tinha que ter, por exemplo, a gente tinha que comprar a geladeira, a lava-roupa, o fogão, a nossa ducha, pra começar bem ali, né? Porque quando você muda pra uma casa, você precisa ter o básico. E onde a gente estava morando de aluguel era mobiliado, né, gente? Então, nada era nosso. Então, no começo, quando você mora de aluguel e você vai pro mobiliário, é muito bom, porque você economiza. Você não precisa de imediato já ter que comprar, é uma dica que a gente pode dar para vocês também.
Não precisa você ficar nas loucas, ai, tem que comprar isso, tem que gastar com aquilo, já que você, né, vendeu tudo no Brasil, que foi o nosso caso. Então aí você fica tranquilo ali por um período. Mas aí também, quando você vai pra sua casa, aí você se planeja durante esse período que você tá de aluguel, que foi o que a gente fez, né, amor? Exatamente. Foi se planejando, foi guardando uma grana pra comprar esses eletrodomésticos mais essenciais. Ah, tá, e tem os outros eletrodomésticos, a gente vai com o tempo comprando. Uma casa é assim, né? A gente morava antes num apartamento e praticamente ele se mobiliou mais rápido porque a gente teve outros planejamentos que a gente fez e teve mais grana para utilizar ali nele. Mas aqui já é diferente, né? Aqui, graças a Deus, os dois trabalham e isso faz muita diferença também, tá, gente? Porque só uma pessoa aqui trabalhando na família, só esse salário não dá para viver. Tem que ser, difícil. No mínimo, 2 pessoas. É porque aqui acaba que tem muito trabalho, mas já sendo sincero mesmo, aquela sinceridade que às vezes até incomoda, tem pouco trabalho que vai te pagar muito bem, né? Tá acontecendo a mesma coisa aqui, acaba que tem muitas coisas parecidas com o Brasil e nessa parte de ter tipo muitos trabalhos que pagam bem, né? Já é mais difícil. Tipo, você pegar um trabalho que paga aí 3 salários mínimos, né? Que aí seria mais ou menos uns 9 milhões de Guarani. É difícil. É difícil, então, tipo, dependendo da experiência que você tiver, você vai ter muitas oportunidades. Por exemplo, na minha área tem bastante oportunidade, né? Porque na área de marketing, a maioria das empresas aqui precisam, elas estão se digitalizando cada vez mais e estão em processo de desenvolvimento, o país, as empresas. E na área do meu esposo, que é na área de vendas, também precisa muito, né? Muitas empresas precisam para fazer a venda aqui, é um lugar para vender, né, gente? Então, assim, em Cidade do Leste também, para quem for morar em Cidade do Leste também tem muita opção lá para você trabalhar como vendedor. E aqui também, não muito diferente. Muitas pessoas pensam assim, ah não, as coisas em conta, as lojas é em Cidade do Leste. Mas aqui em Assunção também tem bastante. Tem praticamente tudo que você encontra lá também em relação ao comércio. E o que não vai ter assim para você ir para pegar na loja, você entra na página, você compra, o pessoal traz para você. Exatamente, porque a gente já teve essa experiência aqui. Porque aqui o frete é barato. Aqui, eu digo pela própria experiência do meu trabalho. Às vezes eu preciso mandar um documento lá pro meio do Chaco Paraguaio, que é lá do meio do nada. Do nada mesmo. 30 mil guaranis, isso daí vai dar uns R$28. E, pô, é chão. Tô falando aí de 7 horas andando de carro. É muita coisa. Então, assim, tem muita oportunidade, só que depende muito da área, pra você que for vir, né? A gente falou nos vídeos anteriores, aí tem um vídeo, inclusive eu vou deixar aqui no final do vídeo, esse vídeo para vocês, se quiserem saber sobre a questão de trabalho, né? Como que a gente conseguiu os trabalhos, como é que foi esse processo todo, né? Tem muitos vídeos aqui, inclusive se você quiser dar uma maratonada aí, tem bastante vídeo aqui pra você ver desde o início, porque a gente saiu lá de Brasília de carro até aqui e agora estamos aqui, né, graças a Deus, conquistando a nossa casa própria. E isso é só o início, né? É a primeira conquista no novo país e vai ter muito mais, se Deus quiser. E a gente vai estar compartilhando aí com vocês. É isso aí, gente. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui, né? Pode colocar uma dúvida ou alguma coisa. O que você puder comentar vai ajudar a gente. Se você quiser também comentar uma casinha, gente, já que você às vezes não quer, tipo, eu não sei o que comentar, eu não tenho nenhuma pergunta. Quem chegou até o final desse vídeo aqui, pode comentar uma casinha assim, né? Uma casinha e uma chave, né? Uma casinha e uma chave. Pode ser. Ou então só a casinha. Isso, pode ser só a chave, só a casinha ou os dois juntos. O que vocês quiserem, que já ajuda a gente aqui no nosso trabalho. Porque para muita gente pode ser que não seja, mas isso é um trabalho, requer um trabalho, fazer toda essa edição e a gente, exatamente, todos esses bastidores para vocês. Então, a gente está aqui disposto a trocar informações de forma gratuita para vocês. Então, assim, a forma de agradecer, a forma de nos pagar o que a gente está fazendo aqui é só você dando um like e comentando. Já ajuda demais. Então,
Muito obrigada por tudo, por vocês estarem acompanhando a gente, pela paciência, né? Porque a gente demorou a subir esse vídeo, mas vai ter muita coisa aí pra gente mostrar mais na frente. Isso é só o começo. E se inscrevam no canal para vocês conseguirem receber os novos vídeos que vão vir por aí. Esse é o episódio 2, ainda vai ter muitos outros episódios aí de todos esses trâmites, esses processos que a gente vai viver aí na casa nova. A gente contou um pouquinho para vocês de como foi, do que a gente conseguiu registrar, mas infelizmente perdemos os vídeos. E nos próximos vídeos a gente vai se vendo. Tchau, tchau! Tchau, gente. Até mais.